pode fazer o seguinte. Vamos agora componentizar cada ícone daquele, que é o editar, o visualizar e o excluir. Inicialmente, a gente volta na nossa lib, vou fechar todos esses arquivos, fechar tudo. Aqui, no qualquer arquivo desse, eu venho com o botão direito e vou em fechar tudo. Beleza. Dentro da minha lib, eu faço o seguinte, botão direito, abrir terminal integrado, ele vai abrir o terminal dentro da minha pastinha lib. Eu já tinha aqui, mas vou excluir esse, e esse aqui é a aplicação executando. Aqui dentro da minha pastinha lib, criar um novo componente dentro da minha biblioteca, que é o botão editar, que é esse botãozinho aqui azul. Como que eu vou fazer? Vou dar um Windows setinha para a esquerda, só para dividir a tela certinho. Beleza, mais um pouco. Windows setinha para a direita. Beleza, vou empurrar esse layout para cá um pouco. Só vou dar um Ctrl P aqui, app component.html. Vou tirar esse botão que eu não vou usar ele, só para ficar bonitinho de novo. Vou fechar aqui. Como eu já abri meu terminal, agora eu vou criar o módulo do ícone editar. ng generate a module ícone editar. Enter. Ele vai criar a pastinha aqui dentro do meu explorador de arquivo, dentro dessa pasta lib. Vou maximizar aqui para ficar mais fácil para ver. Olha lá, ele criou o botão. E agora eu vou gerar o componente. ng generate a components. Acompanha comigo, hein? Ícone editar -- module, para ele já escrever o código automaticamente dentro do nosso módulo lá em declarations. Aqui no ícone editar, vou exibir novamente. Ele declara aqui dentro já o nosso componente. Qual que é o nome do nosso módulo? Ícone editar.module, que é o nome do arquivo menos o .ts. Ele inseriu a declaração do nosso componente aqui dentro do módulo. Eu vou fazer a mesma coisa, exports, e vou exportar o nosso componente, salvo. Vou no arquivo pi.ts, vou dar um export asterisco from ./lib / nesse caso é o ícone editar, ícone editar / ícone editar component. Vou dar um Ctrl C nessa linha para facilitar a minha vida. Em vez de ser o component aqui, vai ser o module. Feito a exportação, vou no meu ícone-editar.component, pego o meu seletor aqui, ó, vou selecionar, Ctrl C, aí eu dou um Ctrl P, que é o pesquisador de arquivos, vou no appcomponent.html, e aqui no ícone, que é o editar, eu vou colocar aquela tag ícone editar, o nosso seletor, e vou substituir, e vou pegar esse código fonte aqui do ícone, Ctrl X, e vou substituir por arquivo lá da minha lib, o meu HTML, ícone editar works. Perceba aqui que deu um erro, não foi previsto, porém foi importante dar esse erro, porque vai gerar um conhecimento através desse erro. Esse erro ocorreu pelo fato de eu não ter importado no meu appmodule.ts o ícone que nós criamos. E para isso, para parar o erro, perceba que está vermelho aqui, ó, que ele fica corrigindo os erros em tempo de execução, em tempo de desenvolvimento. Vou importar o ícone editar module.
Quando eu faço coloco o ícone aqui no Angular 13, ele já importa automático aqui, não preciso ficar escrevendo esse monte de coisa. Feito isso, vou salvar, volto no App Component, viu que terminou, parou de dar o erro, vou salvar, certo? E agora vou visualizar aqui no meu front-end o que está acontecendo. Belezinha, nosso ícone está aqui, componentizado, bonitinho. Porém, a gente tem 3 ícones, porque a nossa tabela, perceba, eu coloquei o ícone editar aqui, porém, ele também está aqui e também está aqui, na linha 45 e na linha 35. E agora, Cristiano, o que a gente faz? A gente tem que substituir essa tag do seletor da nossa lib que a gente criou o ícone por esse HTML que está aqui embaixo. E agora vou mostrar o porquê que é tão importante ter uma biblioteca, ter uma lib Angular. Vamos supor que o dono da aplicação fala assim, ó, o nosso botão editar lá, que tem todas as telas, eu não quero azul, eu quero ele laranja, ou eu quero ele verde, ou eu quero ele amarelo. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar ele para laranja. Ah, eu quero todos eles sejam laranja. Numa aplicação sem biblioteca, você faria o seguinte, você viria aqui aonde está primary, que é o azul, e trocaria por warning. Ctrl C, não, Ctrl C aqui que é o edit. Salvei, volto na minha aplicação, eu alterei em 2 lugares e ele alterou nesses 2 lugares aqui corretamente. Se esse ícone está componentizado em todos os lugares do sistema, eu troco num lugar só, nem precisaria trocar nesses outros 2. Por exemplo, vou voltar ao código anterior, Ctrl Z, ó, tá o warning aqui, ele pôs primary aqui agora, Ctrl Z, primary, salvei, compilou, volto na aplicação, tudo azul. Agora o que eu faço, vou fechar aqui só para a gente ter mais espaço, vou pegar o meu ícone, editar, Ctrl C, vou colar ele aqui onde está meu ícone, Ctrl V, vou colar aqui onde está meu ícone. Perceba, o layout não vai mudar nada, ele vai ficar azul, mas eu tive que alterar em 2 lugares da outra vez para poder que todas as alterações façam efeito. Quando eu tenho uma biblioteca, eu venho do lado esquerdo aqui no meu, onde está o layout do meu ícone, e falo que eu não quero mais primary, eu quero o warning. Salvei, volto na minha aplicação, ele vai recompilar o projeto, compilou e já altera em todos os lugares. Essa é a vantagem de ter uma biblioteca Angular. Essa é a vantagem de ter uma library.